Oiê, tudo bem? Vamos para o vídeo dessa semana? Eu quero conversar com você sobre birra. Birra de adulto é o tema da 4ª edição do Jornada Inspiradora, um evento que tem a proposta de encorajar atitudes responsáveis e conscientes. Esse evento vai acontecer na semana que vem, então se você ainda não se inscreveu, você precisa se inscrever porque já está acabando o tempo. Agora, a gente precisa entender, né, antes de falar sobre essa reação no adulto, afinal de contas, o que é a birra? E é sobre isso que eu vou falar com você nesse vídeo hoje. A birra, ela é um comportamento que os adultos nomearam, né, quando uma criança está tendo uma explosão emocional. Agora, explosão emocional é um nome bonito da gente falar, né? Porque, na verdade, a hora que a criança está fazendo a birra, todo adulto fica mesmo totalmente desconcertado e ele também entra num processo de reação àquela birra. Mas, afinal de contas, o que é a birra? A birra, ela é um processo, gente. Ela é totalmente natural, porque é um processo fisiológico e bioquímico. E isso não tem nada a ver com educação, não tem nada a ver com respeito ou com a falta de educação e a falta de respeito. Essas duas coisas, elas são apenas o julgamento que os adultos, né, imputam naquele comportamento infantil. A gente faz sempre questão de olhar para aquela criança e falar: nossa, que mal educada, onde se viu fazer isso? Ela não para de gritar, tá se esperneando. Agora, gritar, espernear, chorar são apenas expressões, né? É vocalizar e corporificar um desconforto que a criança sente enquanto está sendo liberado uma série de hormônios e neurotransmissores no corpo dessa criança. Mas a criança, ela não tem recursos suficientes para lidar com aquilo. Durante uma birra, essa criança, ela não consegue racionalizar, ela não consegue pensar. E toda e qualquer coisa que um adulto fala para uma criança, né, no momento que ela tá ali expressando aquele desconforto emocional, só piora aquele desconforto. Então, imagina vocês que a criança, quando ela tá fazendo a birra, ela tá inundada, né? Ela tá mergulhada numa emoção que tá gerando para ela um extremo desconforto, que nem ela consegue lidar, não é? E que nem muitos adultos conseguem lidar, porque quantas vezes, né, a gente tá sentindo raiva e a gente também começa a gritar, tem as nossas explosões emocionais, né? Só que o adulto, ele expressa uma emoção negativa através de uma agressão, né? Quando ele tá fazendo a birra. E existem outras formas da gente expressar essa raiva e esse desconforto que a gente está sentindo. Inclusive, nós somos responsáveis por ensinar essa criança a lidar com essa explosão emocional que ela sente. Mas, como a gente entra num estado de julgamento e de tentativa, né? A gente tem a tentativa de conter, de fazer com que a criança pare com aquilo, porque a gente sente que está sendo envergonhado através da atitude da criança, a gente acaba não ensinando ela a lidar com essa emoção. O que a gente faz quando a gente reage é reforçar a atitude que essa criança está tendo, muitas vezes através de outra birra. Então, se a criança está gritando, a gente começa a gritar também e falar: para com isso, você não está vendo, valoriza tudo que eu fiz por você, olha só onde eu tô no shopping, vim trazer você para passear. E a criança, ela não entende. Muitas vezes ela não consegue nem ouvir aquilo que você está falando, né? Imagina só você, quando acontece alguma coisa que você não esperava ou que você não queria, que você tá com muita raiva, alguém chega para você e fica falando assim: calma, relaxa,
Ah, mas vai dar tudo certo, não fica assim. O que acontece? A gente fica com mais raiva ainda, não é mesmo? Pois então, isso também acontece com a criança. Esse desconforto dessa emoção negativa, ele só é potencializado. E aí, muitas vezes, a criança começa a gritar mais ainda, o adulto começa a gritar mais ainda, e esse comportamento acaba sendo potencializado. Agora que você já sabe o que é a birra e que dentro do contexto infantil isso é um processo muito natural, eu quero que você traga para o contexto do adulto, né? A gente passa a nossa vida em busca de atender as nossas necessidades e todas as vezes que essas necessidades são frustradas, a gente experimenta, por exemplo, a emoção da raiva de primeira mão. E aí, quando a gente está envolvido nessa emoção da raiva, se a gente não usar os recursos que a gente tem para expressar isso de uma forma positiva, a gente acaba agindo exatamente como aquela criança que não tinha recursos. Mas a criança, ela tá super adequada para o tempo que ela tá vivendo e para a maturidade que ela tem na idade dela, né? Então, de 1 ano, mais ou menos, que é quando a criança começa a fazer birra, até os 6 anos, 7 anos de idade. E você não, você já tem, né, todo esse entendimento, a gente já tem uma compreensão do que é o ambiente, dos recursos que a gente tem, e a gente acaba agindo como uma criança. Por quê? Porque a gente não consegue lidar com as nossas emoções negativas e expressar essas emoções, vocalizar, corporificar, expressar no geral de uma forma positiva. É sobre isso que a gente vai falar no Jornada Inspiradora. Como que é a convivência com pessoas que fazem birra? Pessoas que fazem birra acabam tornando os ambientes extremamente difíceis, propícios, né, para o surgimento de conflitos e de problemas. E tudo fica complicado, né, na hora da gente lidar com pessoas que têm atitudes muito explosivas ou que a gente nunca sabe qual que vai ser a reação dessa pessoa. Vamos conversar sobre isso, faz a sua inscrição e vem entender junto comigo e com a Franceli como que a gente faz para contornar situações como essas e para conseguir transformar essas atitudes em formas positivas de expressar a nossa raiva e resolver, né, os conflitos e os problemas que surgem em relações como essas. Eu espero você. Um beijo!